Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Sbardelotti e hoje no Paz e Bem nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a teologia da libertação, origens. Eu estou um pouco doentinho, com uma sinusite que não me abandona, por isso a voz está um pouquinho diferente hoje. Ela está indo, está vindo, está sumindo, está voltando. Então, nesta linda manhã de segunda-feira, nós vamos falar sobre a leitura orante da Bíblia. Como é que esse método da leitura orante da Bíblia ajuda a teologia da libertação. Provavelmente o vídeo ficará um pouco mais curto hoje, mas não menos importante. O método da leitura orante da Bíblia foi apresentado a nós, quando eu digo nós, as comunidades eclesiais de base, as pessoas que participam das pastorais sociais, já há alguns anos, né? E provavelmente você que depois poderá pegar a sua Bíblia pastoral, olha que bonita, sua Bíblia pastoral, abrir no Salmo 82, versículo 2 ao versículo 4. Uma perícope bem pequenininha para a gente fazer juntos esse exercício da leitura orante. Esse exercício da leitura orante da Bíblia vai ajudar você a refletir melhor a palavra de Deus, a entrar em contato com maior amorosidade com a palavra de Deus. Então, o versículo, a perícope que nós vamos estudar é Salmo 82, versículos 2 a 4. Ao iniciar a leitura orante da Bíblia, ou seja, a Lectio Divina, né? A leitura divina, afinal nós estamos tratando da palavra de Deus. Iremos ler a palavra de Deus para escutar o que o próprio Deus nos tem a dizer, para que possamos conhecer a sua vontade e viver melhor a mensagem de Jesus de Nazaré. Mas o salmo que você escolheu foi feito muito antes de Jesus de Nazaré. Sim, mas nós lemos o salmo e meditamos o salmo a partir do seguimento a Jesus de Nazaré. Palavra viva, palavra de hoje, né? Palavra que nos inspira a sermos seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré. A leitura orante da Bíblia nada mais é do que a história dos nossos antepassados. Primeiro, os judeus, que leram, primeiro os judeus, depois os primeiros cristãos, que leram as Sagradas Escrituras e as viveram, depois transmitiram oralmente e por último escreveram.
aquelas mulheres, aqueles homens, procuravam uma palavra do Deus vivo para as suas vidas. História pessoal, história comunitária, história em sociedade. A leitura orante da Bíblia é um diálogo com o Pai, que também é mãe, em clima de oração, com um olhar atento no texto bíblico e na realidade atual. Escutar Deus não depende de nós, nem do esforço que fazemos, mas só e unicamente de Deus, da sua decisão gratuita e soberana de entrar em contato conosco e de fazer ouvir a sua voz. Para uma salutar leitura orante da Bíblia, deve-se sempre partir da humanidade, da humildade, melhor dizendo, da humildade, partir sempre da humildade. Sem humildade não se chega à fonte, não se mata a sede. Recolher-se à própria insignificância e dignidade, se preparando na vigilância feita de orações individuais e coletivas. A leitura orante da Bíblia é impraticável sem a orientação do Espírito Santo. É necessário pedir ao Pai que envie o seu Espírito, que mande o seu Espírito. Sem esta ajuda do Espírito de Deus, não é possível descobrir o sentido que a palavra de Deus tem para o seu povo hoje. Portanto, gente querida, gente amada, no centro desta compreensão, tanto da Bíblia, como na realidade em que estamos inseridas, o caminho, a verdade e a vida, para cristãos e cristãs, é Jesus de Nazaré. Assim, as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais espalhadas pelo Brasil já há algum tempo, já estudam a Bíblia numa ótica bem particular, a ótica popular. Popular e libertadora. Então, o que nós iremos fazer aqui hoje, esse exercício da leitura, do método da leitura orante da Bíblia, é uma forma popular e libertadora de ler a Bíblia, refletir a Bíblia, entrar em contato com a palavra de Deus. E aqui eu faço um adendo para essa leitura popular da Bíblia. Quem muito nos auxilia nisso, quem muito nos ajuda, é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI. O CEBI deve estar aí pertinho de você, na sua cidade. Aqui em Vitória, do Espírito Santo, a sala do CEBI fica em cima da Livraria Paulus, no centro de Vitória.
Chegou no centro de Vitória, soltou ali no cais do porto, em frente ao Banestes, atravessa a avenida e você logo vai ver a Livraria Paulus em cima, no segundo andar, a sala do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, onde inclusive tem materiais que ajudam a entender a leitura popular da Bíblia e a leitura orante da Bíblia. Então, com a ajuda sempre valiosa do CEBI, a Bíblia tem chegado nas mãos de pessoas mais simples. O método da leitura orante da Bíblia supõe uma participação na comunidade e nas missões dentro e fora da igreja. São 4 passos. São 4 os passos ou degraus da leitura orante da Bíblia. O primeiro passo é a leitura. O segundo, a meditação. O terceiro, a oração. E o quarto passo, a contemplação. Então vamos ao texto bíblico e depois vamos tentar fazer passo a passo, degrau a degrau. Então a leitura é a leitura do Salmo 82, versículo 2 ao versículo 4. Até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos ímpios? Julguem a causa do fraco e do órfão. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Ponham em liberdade o fraco e o indigente, e os livrem da mão dos ímpios. Então nós fizemos o primeiro passo, que é a leitura do texto bíblico. Então a gente deve conhecer, respeitar e situar. Investigar o que o texto diz em si. É claro que aí na sua casa você vai fazer isso em silêncio, em um local em que você se sinta livre para viver em profundidade esses 4 passos. Então a leitura eu fiz em voz alta, mas ela exige silêncio. Eu faço em voz alta para de fato eu perceber o que as palavras estão me dizendo. É preciso silenciar interiormente para que nada impeça de escutar o que o texto tem a dizer. Prestando atenção em cada palavra, em cada ideia, em cada imagem, entendendo o texto no contexto em que foi escrito. Se você quiser se aprofundar mesmo, você tem que ter aí do seu lado um dicionário bíblico. Tá? É uma dica boa. Então, o primeiro passo, o que o texto diz em si. Então, o texto aqui está dizendo, o Salmo 82, é um salmo que tem uma espiritualidade profética, porque questiona, diante da corrupção de seus governantes, o povo grita pedindo justiça. É o povo perguntando, é a voz de Deus perguntando. Segundo passo,
Nós fizemos a leitura em voz alta, pronunciando cada palavra, percebendo o significado de cada palavra. Então agora a gente vai meditar, que é o segundo passo. E aí vem uma segunda pergunta. Se a primeira foi o que o texto diz em si, a segunda pergunta está dizendo assim, ó, o que o texto diz para mim, para nós? É o momento em que você vai ruminar. O que é o ruminar? Repetir e repetir o texto com a boca, com a mente e com o coração. Você vai ler de novo, vai meditando de novo, né? É o processo de ruminar. Dialogar, nossa identificação com o texto, deixando que o texto penetre na sua vida, na vida da comunidade. E dentro dessa meditação, você tem o ruminar, que é o repetir, repetir, repetir. Você tem o dialogar, que é o texto penetrando na sua vida e na vida da comunidade. E você tem o atualizar. Perceber qual é a palavra de Deus que está dizendo. Qual é a palavra que Deus está dizendo? E interpretá-la a partir da realidade. Então você pega o texto, até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos ímpios. Julguem a causa do fraco e do órfão. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Ponham em liberdade o fraco e o indigente e os livrem da mão dos ímpios. Então Deus pergunta quando será feita a justiça, mas diz para quem é a justiça. Terceiro passo é a oração. É onde a gente descobre o que esse texto do Salmo 82, versículo 2 a 4, me faz dizer a Deus. O que esse texto me faz dizer a Deus? Então, essa é a hora que brota de dentro do coração uma resposta à palavra de Deus, palavra que o próprio Deus dirigiu a você. Deus falou. Agora eu, você, nós respondemos. Esse é o terceiro passo. Esse é o terceiro degrau. Eu li, eu meditei e agora eu oro essa palavra. O quarto passo é a contemplação. Nós devemos, neste passo, nesse degrau, saborear, enxergar, agir, começar a ver o mundo em que vivemos com os olhos dos pobres, com os olhos de Deus. É saborear o jeito de ser e agir de Deus. É saborear o jeito de ser e de agir de Deus, o quanto Ele é bondoso e o que faz para nós, por nós. Portanto, supõe-se uma entrega total na fé nesse Deus da vida. Supõe uma entrega total na fé e na vida.
Então, em casa, num cantinho que você escolher, onde você fique melhor, você pegue novamente esse texto bíblico, Salmo 82, versículo de 2 a 4, e tente fazer os passos da leitura orante da Bíblia. É como um espiral, vai chegar um momento que todos os passos serão apenas um só, porque todos eles vão se encontrando. E aí a sua reflexão bíblica, a sua homilia, a sua partilha da palavra será muito melhor, porque você experimentou o Deus da vida no texto bíblico. E isso nos torna diferentes, tá, gente? Quando a gente está aberto para o texto que está à nossa frente e nós sentimos a presença profunda de Deus em nós, e faz com que as nossas homilias, as nossas partilhas da palavra sejam muito mais cheias de vida e de compromisso com a causa dos pobres. Frei Carlos Mesters nos lembra: para que a sua leitura orante da Bíblia não fique entregue só às conclusões dos seus próprios sentimentos, pensamentos ou caprichos, mas tenha firmeza maior e seja realmente fiel, é importante você levar em consideração 3 exigências fundamentais. Primeira exigência: confrontar com a fé da igreja. O método que você vai realizar em casa: confronte sempre o resultado de sua leitura com a comunidade a que você pertence, com a fé da igreja viva. Do contrário, pode acontecer que o seu esforço não leve a lugar nenhum. Então, primeira exigência: confrontar com a fé da igreja. O texto bíblico que você leu, confronte, veja se está de acordo. Se não estiver de acordo, alguma coisa está errada do lado de lá. Segunda exigência: confrontar com a realidade. Não só a igreja, mas agora toda a realidade. Confronte sempre aquilo que você lê na Bíblia com a realidade que vivemos. Quando a leitura orante da Bíblia não alcança o seu objetivo na nossa vida, a causa nem sempre é falta de oração, falta de atenção à fé da igreja ou falta de atenção à realidade nua e crua que vivemos. Quem vive na superficialidade, sem aprofundar sua vida, não pode atingir a fonte de onde nasceram os salmos. Terceira exigência: confrontar com o resultado da exegese. O que quer dizer a palavra exegese? Investigação. Confrontar sempre as conclusões da sua leitura com os resultados da exegese bíblica, que investiga o sentido da letra. A leitura orante é verdade, não pode ficar parada na letra. Deve procurar o sentido do Espírito. Mas querer estabelecer o sentido do Espírito sem fundamentá-lo na letra é o mesmo que construir um castelo no ar. É cair no engano no fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? Para a galera entender, é como aquela viseira que coloca na cara do cavalo.
Ele só olha para frente. Não consegue ver o que está ao seu redor. Isso é fundamentalismo. É você pegar a palavra de Deus e fazer que ela seja seguida à risca. Isso é um perigo. Porque do fundamentalismo vem o fanatismo, gente. E do fanatismo vem o racismo religioso, vem a intolerância religiosa e as injustiças. Hoje em dia, quando tantas ideias novas se propagam, é muito importante ter bom senso. O bom senso se alimenta do estudo crítico da letra. Então você aí na sua casa, com seu grupo de reflexão, você deverá encontrar o seu jeito de desenvolver o método da leitura orante da Bíblia e praticar esse método. Então, se você for rezar sozinho, bacana. Se você for rezar em grupo, aí tem alguns pontinhos básicos que o Carlos Messer nos ajuda a entender. Né? Primeiro você vai começar, quando for fazer o método do estudo orante da Bíblia, da leitura orante, primeira coisa, iniciar invocando o Espírito Santo. Leitura atenta do texto. Momento de silêncio interior, lembrando do que leu. Ver bem o sentido de cada frase. Atualizar e ruminar a palavra, ligando-a com a vida. Ampliar a visão, ligar o texto com outros textos bíblicos. Ler de novo, rezando o texto e respondendo a Deus. Formular um compromisso de vida. Rezar um salmo apropriado. Escolher uma frase como resumo para memorizar. De coração, eu espero que a leitura orante da Bíblia possa acontecer na sua vida, ajudando vocês naqueles momentos em que vocês sentirem que vai dar tudo errado. É claro, a leitura orante da Bíblia não é uma fórmula mágica, mas é um exercício diário de meditação, de leitura, de auscultar o que Deus está dizendo a nós hoje. Gente querida, gente amada, uma boa semana para todos vocês, todas vocês, e que esse Deus da vida abençoe a sua vida, te encha de alegria, porque temos muito que lutar ainda. Paz e bem, vida longa e próspera.